Olá, amigos do iAgro, prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Alexandre Silva e eu sou professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da deflação, né? Afinal de contas, no mês de julho, tivemos uma deflação menos 0,69%. Claro que é uma análise que tem que ser feita dentro de várias óticas, né? Porque, a princípio, uma deflação significa uma redução geral dos preços, tá? E uma redução geral, ela pode estar associada à questão de uma recessão econômica, tá? Mas, no caso do Brasil, não foi isso que aconteceu. Na realidade, essa redução, essa deflação, ela aconteceu devido à grande queda no preço dos combustíveis, né? Tanto no combustível da distribuidora da BR, né? Que tiveram praticamente 3 reduções nesses últimos tempos, últimas semanas, e tivemos também a redução dos impostos, né? Das alíquotas dos ICMS e a própria redução também do imposto federal sobre os combustíveis. Então nós temos aí na gasolina, principalmente na gasolina, né? No etanol aí já é questão de mercado, né? De oferta, mas no caso da gasolina tivemos essa redução, tá? E aí essa grande redução no preço da gasolina puxou todo o índice inflacionário para baixo. Então a análise, a princípio, dessa deflação é uma análise positiva, considerando essa grande redução no preço dos combustíveis, né? Principalmente no caso da gasolina, né? Principalmente da gasolina. No caso do diesel, nós não tivemos essa redução, né? Tão significativa, praticamente ela foi muito pequena. Mas olhando no contexto geral, vem toda uma discussão dos alimentos, né? E os alimentos aumentaram de preço? Sim, né? Todo mês eles têm seu aumento. Agora, você tem toda uma expectativa com relação a esses aumentos. Então, analisando só a questão dos alimentos, tivemos sim uma inflação, né? Um número positivo, mas não tão grande quanto nos meses anteriores, né? Praticamente no último ano, em que os alimentos subiram realmente muito de preço. Mas esse aumento, né? Temos que analisar a conjuntura global, né? Nós temos inflações elevadas também na Europa, nos Estados Unidos, então é uma questão mundial, essa questão inflacionária, e temos também a própria questão dos insumos, principalmente os fertilizantes, que aumentaram muito de preço no mercado internacional. Afinal de contas, os fertilizantes eles são uma commodity muito importante e os preços eles dispararam também nos últimos anos. E a base da produção agropecuária brasileira são os fertilizantes importados. E com isso, tivemos, né, um repasse desses aumentos aí para o consumidor, tá? Mas muitos desses alimentos, eles têm preços flutuantes, em função não apenas do custo de produção, mas também da questão da oferta e da procura, tá? Então nós temos aí o leite, né? O leite, alguns meses atrás, teve aumentos assim bastante elevados, praticamente quase que 100% de aumento no preço do leite, mas que já começou a cair, né? Por conta da entrada maior, da oferta maior de leite agora no mercado. E a tendência é que até o final do ano isso aí caia, o preço do leite ele caia mais. Vai chegar no patamar anterior, né, do ano passado? Não, provavelmente não compraremos leite mais a R$ 2,50 ou R$ 3,00 o litro da caixa, mas com certeza vai ficar num patamar bem abaixo do que nós encontramos hoje. E isso acontece também com verduras, legumes, né, que tem também uma sazonalidade muito grande dentro de todo esse processo. Então, o que tem acontecido no Brasil é isso. O que se espera, né, é que pelo menos o poder de compra do cidadão acompanhe essas flutuações inflacionárias. Agora, com uma previsão da queda do preço do diesel também, né, por parte das distribuidoras, isso reduz a pressão no sistema de produção agrícola também, principalmente na parte de transporte
e abastecimento de tratores, né, fazendo com que o custo de produção diminua e que essa diminuição possa também ser repassada ao consumidor, né, no final, ao consumidor final. Então, nós temos aí, são boas notícias, né, com relação à deflação, a relação à gasolina, ao etanol. O etanol também é um outro caso interessante, né? Nós estamos agora na época de produção de etanol, época de colheita de safra, então o preço ele cai. Quando há um encerramento da safra, geralmente acontece em novembro, dezembro, a tendência do preço do etanol é aumentar novamente, né? Então, além do custo de produção, ainda tem a questão da sazonalidade da oferta do produto, né? Então, tudo isso tem que ser analisado dentro da nossa conjuntura, mas não podemos esquecer, tudo isso tem que estar associado ao poder de compra do cidadão, né? Muitas vezes coloca aí, né? Nós temos a nossa média do preço da gasolina caiu bastante, abaixo da média mundial. Não, ótimo, isso é maravilhoso. Mas nós temos que olhar internamente, porque o que nós ganhamos aqui não é o que o americano ganha em média, não é o que o inglês ou o europeu ganha em média, né? O salário médio brasileiro é muito inferior ao salário médio dessas populações. Então, ainda existe uma relação muito apertada em relação a preço de combustíveis e salário, né? E assim como os alimentos. Então, é importante estarmos sempre atentos, né, a essas questões e, sim, né, fazer toda aquela política de economia doméstica, para que possamos realmente nos adequar a essa nova realidade, ok? Então, um abraço a todos e até a nossa próxima oportunidade. Até lá!